1h11 de volta com o nosso programa Povo da TV. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia até agora. Valeu demais, valeu de coração. Chegou a hora dos bastidores da política com o Luiz Armando. Já está aqui com a gente para a gente conversar um pouquinho sobre o que movimenta a política no Tocantins e em todo o Brasil. A gente começa falando sobre o caso, né, do Wanderley Barbosa. Né, como é que está a situação, né, no STF? A gente quer essa atualização. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Jairo. Na verdade, a situação ela é muito curiosa, né, Jairo? Inclusive, os aliados de Wanderley têm feito festa e soltado foguete, né, pela distribuição do HC de Wanderley para o ministro Luiz Roberto Barroso, né, que deixou a presença do STF na sexta-feira, né, ontem, na segunda-feira, assumiu o Edson Fachin, né? Então, o Luiz Roberto Barroso herdou os processos de Fachin, dentre eles o HC de Wanderley Barbosa. E por que o interesse nessa questão de ontem para hoje? Ontem mesmo, no STF, o HC de Wanderley foi encaminhado para o Luiz Roberto Barroso. Sim. E ontem mesmo o STF já deu como concluso o processo do HC, ou seja, concluso ao relator, ao ministro Luiz Roberto Barroso. Ou seja, a qualquer momento o Barroso também pode tomar uma decisão monocrática em cima desse HC de Wanderley Barbosa, né? Ele pode decidir, ou seja, decidir por conceder o habeas corpus do Wanderley, que significaria o retorno de Wanderley ao governo do Estado, ou então denegar, né? Negar esse pedido de habeas corpus. E uma terceira situação seria o Luiz Roberto Barroso encaminhar esse HC para a decisão do colegiado da segunda turma do STF, onde ele está tramitando. Uhum. Essa segunda turma tem 5 ministros, o colegiado é 5 ministros, né, que iriam analisar. É bom anotar que o Ministério Público Federal, ou seja, a Procuradoria-Geral da República, já deu parecer contrário ao retorno de Wanderley Barbosa e favorável ao afastamento. Esse parecer já está lá no HC. Então, o ministro tomou uma decisão contrária a esse parecer, então ele vai ter que assumir a responsabilidade sobre essa decisão contrária ao parecer da Procuradoria-Geral da República. Agora, o que está chamando a atenção, Jair, é que o ministro Luiz Roberto Barroso é muito amigo de um dos advogados de Wanderley nesse processo de HC, né? Uhum. Wanderley tem lá como um dos advogados, está registrado lá no STF, o advogado Marcos Pereira, que, por seu lado, vem a ser o presidente nacional dos republicanos, o partido de Wanderley Barbosa. E aí, o Luiz Roberto Barroso veio a público aí no mês de abril, que ele esteve participando da festa de aniversário, uma festa muito íntima do Marcos, né, que é o advogado de Wanderley e presidente republicano, do Marcos Pereira, né? Então, essa situação, ela gerou um clima que talvez pudesse ser discutida uma possível suspeição de Luiz Roberto Barroso para julgar esse HC de Wanderley, dadas as relações que ele teria com um advogado de Wanderley no processo, no HC, que é, por seu turno, o presidente nacional do partido de Wanderley Barbosa, republicanos. Então, em tese, para o cidadão comum e o bom senso, o Roberto Barroso deveria declarar suspeito. Então, repassar de imediato logo esse julgamento para a turma, né? Para o colegiado, né? Porque vai ficar aquela situação. Do ponto de vista jurídico, o Roberto Barroso ele não se encaixa ali, essa situação dele, não se encaixa lá no Código de Processo, que cita os casos de suspeição de juiz, né? Mas do ponto de vista ético, né, seria aquela questão, né? Como é que eu vou julgar um processo de um amigo meu, né? Então, essa situação ela está chamando muita atenção aí nos bastidores políticos. Mas os aliados de Wanderley estão aí torcendo, inclusive colocando no meio da discussão uma situação que não tem nada a ver com o Wanderley, né? A situação, porque o Luiz Roberto Barroso, lá em 2022, ele deu um parecer favorável ao retorno do governador de Alagoas, o Paulo Dantas, né? Então, o Paulo Dantas foi afastado pelo STJ, uma medida cautelar, e o STJ, da mesma forma que aconteceu com o Wanderley, o colegiado do STJ manteve o afastamento do governador de Alagoas, só que o Barroso, no parecer dele, que resultou no retorno do governador ao cargo, ele foi contra o afastamento e o retorno. Só que são situações diferentes. A justificativa lá para o retorno do governador de Alagoas, naquela época, que pesou mais foi porque o afastamento dele foi feito em período eleitoral, né? Ele estava no cargo, era candidato ao governo na reeleição,
estava no cargo, e aí entre o primeiro e o segundo turno, o STJ afastou ele e a legislação eleitoral não permite, você não pode ser punido nesse período eleitoral. Então isso foi isso que pegou mais forte na época, inclusive eram 3 ações, inclusive com pareceres do ministro Gilmar Mendes, né, contrários ao afastamento, porque teria sido feito durante o período eleitoral. Isso realmente não pode, o Código Eleitoral não permite. Agora, no Tocantins, os aliados de Vanderlei estão trazendo à tona essa decisão de 2022, tentando dar à situação de Vanderlei similitude a essa decisão de 2022, que não há, em absoluto, não há nenhuma similaridade entre o afastamento de Vanderlei Barbosa agora e o afastamento do Paulo Dantas em 2022. O Vanderlei Barbosa foi afastado, não tem nenhuma condição eleitoral, não tem eleição esse ano. Então, vai ser uma situação que o ministro Barroso vai ter dificuldades para dizer, para conceder esse habeas corpus, né? Porque o próprio fundamento dele lá em 2022 pode fundamentar o não retorno de Vanderlei Barbosa. Entendi. Então a gente vai esperar, né, o que pode acontecer aí. A qualquer momento pode ser essa decisão, né? Verdade. Na sexta-feira, já completa um mês de governo em exercício, né? Verdade. Então, é uma insegurança para o Estado. O governador Laurir Moreira tem tentado dar a maior segurança jurídica, né, segurança política e administrativa à máquina administrativa estadual e à economia como um todo, né? Mas essa situação ela termina ainda dando-lhe um caráter frágil, né? E isso beneficia quem? Beneficia Vanderlei, porque o Vanderlei afastado, ele não tem nada a perder, né? Então, a questão jurídica demorando a acontecer, ela em tese prejudicaria o governador em exercício, né? Porque ele fica naquela insegurança. E o governador que está afastado, não, para ele o que vier é lucro, né? Ele ser retornado ao cargo, né? Ele, dali daquele local onde ele está, ele não pode mais sair, né, em relação à administração, né? Porque o inquérito continua, né? Aí você imagina, né, se de fato ele voltar, né, o que pode acontecer de novo, né, essa instabilidade. A gente já vê tanta gente reclamando o que está acontecendo no governo, né, e está acontecendo também, que isso acaba refletindo em tudo, né, na indústria, no comércio e tudo mais. Agora, eu tenho outra pergunta para te fazer, eu acho que é a dúvida também dos nossos telespectadores. O governador Vanderlei Barbosa afastado, ele continua com os vencimentos dele, recebendo o salário direitinho? Continua recebendo o salário dele. Continua, né? Continua. Ele só está afastado. Ele não foi retirado do cargo. Não foi cassado, né? Não foi cassado. Então, ele continua recebendo. O poder público paga 2 salários. É uma dúvida que me surgiu aqui agora. Bom, Luiz, e hoje, como é que foi amanhã lá na Aleto? Foi movimentada? Pois é, a Assembleia hoje resolveu desovar os projetos que estão engavetados há algum tempo, né? Eles aprovaram muitos projetos hoje, naquela situação. Quem concorda permaneça sentado, né? Então, eu não sei quem inventou isso. Permaneçam como estão. Como estão. Eu não sei quem inventou isso, né? Porque a tendência do ser humano é ficar, né, parado mesmo, né? Então, se você ficar parado, na verdade, a paralisação não é uma omissão, não é uma paralisação, na verdade é uma ação, né? Porque você ficou parado, isso significa um voto positivo, então realmente é um negócio a ser discutido na questão filosófica, né? Agora, eles aprovaram muitos projetos, tiveram reuniões a portas fechadas na sala VIP também, né? Hoje, eles tentaram dar um caráter de normalidade, tentar sair, porque o Legislativo até então, ele estava meio nas cordas, né? Já tem 10 deputados aí que estão nesse inquérito, né? Então, contratando advogados, e toda hora sai um pedaço do inquérito aí na praça, e cada pedaço de inquérito que é amplificado, de forma até discricionária, seletiva, né? Então, isso gera muita balbúrdia, né? E aí os deputados ficam, né, mais ainda apreensivos, né? Então, mas hoje eles tentaram aí retomar a pauta, né? Muitos projetos importantes na Assembleia, por exemplo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que regulamenta o orçamento para o próximo ano, ela já está tramitando há 2 semanas na Assembleia Legislativa, né? Da Comissão de Finanças, e ainda não se sabe como anda. Eu perguntei hoje ao presidente da Assembleia, Mário Caires, conversei com ele pela manhã, e ele disse que está tentando dar normalidade à Assembleia Legislativa, né? Que está esperançoso que a situação se modifique o mais breve possível, né? E tentando voltar à normalidade, porque a vida continua, né? A população continua, né? Eles, na verdade, os deputados, eles não são réus ainda no processo, eles são investigados apenas em um inquérito ainda. Então, o resto é mero proselitismo político, como essa coisa de
de um vereador querer afastar os deputados, né? Então, pedir de afastar os deputados, impeachment, essa coisa toda, assim, ela é muito ainda frágil, né? Para que tenha um resultado jurídico, judicial e político mais efetivo. Então, o certo mesmo é o que os deputados fizeram hoje, retomaram os trabalhos, né? Tentando dar uma normalidade aí na casa, porque o Estado precisa, a gente já está aí na metade do segundo semestre, e você não tem aí, busca aí na memória um projeto relevante aprovado pelos deputados esse ano, você não vai encontrar, né? Eles ficarem praticamente o ano aí, como diz, enxugando gelo, né? Com requerimentos, aquela coisa toda, né? Agora, é esperar o que vai acontecer aí, já com essa disposição dos deputados de votar a normalidade lá no Poder Legislativo. Entendido, entendido. Isso é muito importante. Você falou, justamente, você citou aí sobre esse pedido de afastamento dos deputados, né, que foi impetrado por um vereador, o vereador Amasta, né? Inclusive, a gente recebeu um release dele e até eu publiquei no meu portal também. Agora, teve um deputado que foi, digamos assim, questionado por um blogueiro também com relação a Assembleia também agir nessas condições, como você mesmo disse, não tem robustez ainda, não tem elementos, né, para entrar com um processo de CPI, né, para poder questionar as atitudes desses deputados investigados, né? Ainda não tem essa Não, musculatura, não né? Não tem. tem. O pedido, por exemplo, lá no regimento interno, na Constituição do Estado, Rogério, tem as condições em que deputado é afastado, né? Uhum. Tem as condições e a forma de deputado ser afastado. E nessas circunstâncias atuais, a situação dos deputados, dos 10 deputados, ainda não está contemplada, não é ainda abarcada pelo regimento interno e pela Constituição do Estado para que eles possam sofrer um pedido de afastamento. Não há ainda isso, né? Então, aquela coisa de pedir afastamento de deputado é política, né? É da política, né? A pessoa faz parte da luta política, né? Agora, o resultado prático é praticamente zero, praticamente nulo, né? Agora, a questão do impeachment, o impeachment, claro, depende só do presidente da Assembleia, o Américo Caides, né? E o Américo Caides, até o momento, ele tem demonstrado ser aliado e está junto com o Vanderlei Barbosa, porque ele já me disse essa semana que conversa com o Vanderlei praticamente todos os dias, né? Então, o Vanderlei Barbosa, o Américo Caides não teria motivo algum para colocar em tramitação um pedido de impeachment de Vanderlei Barbosa, até porque o Vanderlei Barbosa, no atual momento, ele é apenas investigado, ele nem réu é. O Ministério Público, a Polícia Federal não terminou as investigações para encaminhar para a Procuradoria da República, para depois a Procuradoria da República decidir se pronuncia, se faz a denúncia ou não, para depois o STJ aceitar a denúncia, para depois eles virarem réus. Então, há um longo trecho aí, para você ter uma ideia. O Mauro Carlesse até hoje não foi denunciado naquela questão que motivou o afastamento dele do governo lá em 2021. Então, é muita coisa pela frente que não sustenta, né, esse pedido de afastamento dos deputados, nem tampouco o impeachment do governador Vanderlei Barbosa, cuja única finalidade seria, evidentemente, afastar ele do afastamento e, mais precisamente, dar inelegibilidade ao governador afastado. Entendi. É isso, 1h25. Muito obrigado pela participação aqui, Luiz Armando. A gente tirando essas dúvidas sobre o que acontece aqui na política tocantinense, né? A gente sabe que a cada dia surgem informações novas, né? A análise precisa ser colocada Há muito fake news, né? no contexto. Por falar em fake news, você acompanhou agora no quadro do queridíssimo Júnior Chef, né? Fake news propagada por um vereador aqui de Palmas, doutor Vinícius, é isso? Foi, né, doutor Vinícius, a respeito da redução do ticket de alimentação dos servidores municipais. Isso levou o município a publicar uma nota dizendo que o que ele tinha propagado, o que ele tinha falado, baseado em boatos, era mentira. É muito perigoso, né, esse tipo de situação, né? O vereador, talvez isso pode ser até proposital, como é um vereador de oposição, para criar uma movimentação, uma polêmica e estar na Jairo, mídia. talvez o vereador não tenha sido bem entendido, mas a medida provisória que trata dos recursos da educação ali, né, ela realmente propicia
a avaliação de que haveria alteração no ticket de alimentação. Há essa possibilidade, sim. Essa informação do vereador não é de todo fake, né? É um posicionamento dele, como vereador, mas se você pegar nas medidas provisórias que a Prefeitura já encaminhou para a Câmara, há sim... Nessa gestão? Há sim, sim. Há sim abertura para que esse ticket de alimentação, que a questão da alimentação seja modificada. Há sim possibilidade. Né? A Prefeitura, evidentemente, não está escrito lá que vai reduzir, acabar com o ticket de alimentação. Não está. Mas as medidas proporcionam a avaliação de que pode haver alteração, sim, se aprovadas da forma como encaminhadas ao Legislativo Municipal. Na nota, no início da nota, coloca aqui pra gente, ó, de novo, Wesley, no início da nota a Prefeitura nega qualquer tipo de intenção. Deixa eu ver. Ó, a Prefeitura de Palmas informa que não existe a proposta da gestão municipal sobre redução de auxílio alimentação e nem do auxílio de saúde dos servidores públicos. Esses benefícios seguirão sendo pagos nos mesmos valores. A gestão reitera seu compromisso com os servidores e rechaça veementemente as fake news que têm sido divulgadas tentando criar um clima de instabilidade. Né? Os atos públicos primam pela transparência e todas as ações são disponibilizadas nos canais oficiais da Prefeitura. Foi a nota depois do que aconteceu. O canal de transparência da Prefeitura ele não está transparente. Né? Se qualquer cidadão que for entrar hoje no portal da Prefeitura, você não vai encontrar as informações que você quer. Você tem que fazer um curso para você entrar no portal da transparência da Prefeitura. É complicado. Tem que fazer um curso. Era diferente na administração anterior. Você tinha acesso a tudo. Hoje, pelo que eu apurei, tinha uma empresa que tinha um sistema na Prefeitura que você conseguia ter acesso a todos da Prefeitura. Hoje você não consegue. Hoje só está aquele portal da Prefeitura lá e você não consegue as informações. Não há transparência na Prefeitura hoje, viu? Assim, lá, se é culpa da Prefeitura, aí não sei. De repente a Prefeitura não contrata uma empresa para substituir a anterior, né? Aquele sistema, né? Então, mas que não está transparente, não está transparente. Né? Agora tem umas questões aqui, por exemplo, a auxílio alimentação é lei, né? Tem lei, né? Então aí você vai ter que justificar na lei de responsabilidade fiscal, se você realmente, no caso da Prefeitura, que a Prefeitura diz que está com déficit, então pode se justificar redução, aquele negócio todo, está na lei de responsabilidade fiscal. Então há muita questão a ser discutida, que a Prefeitura tem a política dela e tem, lógico, vai passar a informação dela. Mas a colocação do vereador não é de todo errada. Ok, muito obrigado, Luiz Armando, por esses esclarecimentos, os comentários do que acontece aqui no nosso estado. Muito obrigado. Então a gente vai embora, né? 1h e 29 minutos. Quero agradecer demais a você por essa audiência maravilhosa todos os dias aqui no canal 9.1. Você que está me acompanhando de